Atos capítulo 2, eu passo a ler verso 41 em diante. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo de quase 3.000 almas naquele dia. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar. Senhor, nós oramos agora, confessando a nossa dependência do Senhor e pedindo a intervenção do Senhor em nossas vidas, dando-nos, ó Deus, palavras claras e bem objetivas para a comunicação da verdade da Tua palavra, que é viva e que é eficaz. Te damos graças por todos aqueles que o Senhor trouxe aqui essa noite, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, no ano de 1983, nós estávamos na cidade de Apucarana, no Paraná, e eu tive a oportunidade de ser empossado no pastorado da segunda igreja batista daquela cidade. O pastor Luiz, que era o pastor da primeira igreja, pregou nesta ocasião, e ele usou esse texto. E o tema, o assunto que ele usou era a igreja dos meus sonhos. E de lá para cá, estudando o texto, eu tenho que concordar com ele. Atos capítulo 2 fala de uma igreja da qual qualquer pastor gostaria de estar lá servindo a Deus. Eu fiquei pensando se essa igreja de Atos 2 não era mais ou menos como a mulher virtuosa de Provérbios 31. Uma mulher, como dizem alguns, utópica. Um modelo inalcançável. Mas nós entendemos que todos os projetos de Deus são reais, passíveis de ser alcançados. E uma igreja, nos moldes da igreja de Atos capítulo 2, também é possível alcançar, desde que se pague o preço. Então, eu hoje de noite queria falar sobre alguns segredos da igreja primitiva. Segredos que levaram esta igreja a ser como foi. E aí o texto nos diz, irmãos, muito sobre essa estratégia, sobre esse segredo. Só para explicar, um segredo, irmãos, ele está ligado com uma chave. E a princípio, cada cadeado tem uma chave. A partir dessa chave, outras cópias são feitas. Mas um segredo também fala de estratégias, que são planos de ação estabelecidos para alcançar um objetivo. Então a igreja de Atos capítulo 2, a meu juízo, nos ajuda a entender um pouco sobre esta estratégia. Primeira estratégia que eu vejo, primeira chave, primeiro segredo está no versículo 1. Versículo 41, então, do capítulo 2.
Eu acho que eu arranjei mais um concorrente lá, não é? Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Irmãos, a igreja de Atos capítulo 2 começou do jeito certo. Presta atenção nisso. Todo projeto que começa divorciado da palavra está fadado ao fracasso. Por que é que nós entendemos que a igreja começou do jeito certo? Porque os quase 3.000, ou as quase 3.000 almas, apareceram como resposta à pregação da palavra de Deus. E todas as vezes que nós reagimos positivamente à pregação da palavra, a sequência é positiva. E aí nós vamos perceber, irmãos, que depois de um milagre acontecido, quando muita gente ouviu a pregação na sua própria língua, sem que houvesse lá um intérprete humano, e aí eles revestidos de poder, conforme havia sido dito pelo próprio Senhor Jesus, o povo ficou atônico. E aí quando acontece uma situação assim, todo mundo começa a falar, e aí Pedro levantou-se e começou a pregar, e pregou com força, e a palavra diz assim: aqueles que aceitaram a palavra dele foram batizados, e a Bíblia diz que quase 3.000 pessoas reagiram positivamente à palavra de Deus. Então aquela igreja começou como resultado de uma reação à palavra. E eu vou dizer para você uma coisa: pregamos dia após dia, pensando nos domingos e quartas, e às vezes nada acontece. Irmãos, não acontece porque nós não temos a devida reação à pregação da palavra. E isso deve nos confrontar. Aliás, quero dizer para você, irmão, que não há nenhuma vez em que nós abrimos a palavra com seriedade para ler que nós não somos confrontados. A palavra de Deus sempre nos confronta. Na verdade, nós nem sempre reagimos da maneira certa. Então, Atos capítulo 2, no verso 41, fala de um grupo que surgiu porque reagiram corretamente ao desafio da palavra. Alguém lê, por gentileza, para mim, Atos capítulo 17, versículo de número 11. Quem tem aí, quem é rápido no gatilho, Atos capítulo 17, versículo 11, falando da importância da relação com a palavra. Quem tem? Atos 17, 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Os bereanos, ou os de Bereia, eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles ouviam a palavra com avidez, com atenção. Eles faziam anotações para depois conferir o que foi dito com o que estava escrito. E às vezes a gente vem em volta do culto vazio, porque não prestou atenção. Se preocupado com isso ou com aquilo, não é a questão. Mas os bereanos são classificados como nobres pela relação deles com a palavra. Agora, você que está aqui hoje sabe da sua relação com a palavra de Deus. Não só da sua relação, mas das suas reações à palavra. E vou dizer para o irmão e irmã, que a relação com a palavra de Deus determina quase tudo em nossa vida. Nossa relação e nossa reação à palavra. Notem, nós percebemos, irmãos, que a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, depende da relação e da nossa reação à palavra.
A nossa comunhão com o nosso próximo, a nossa obediência estão relacionadas com a nossa relação e com a nossa reação à palavra. Os irmãos de Atos capítulo 2 reagiram positivamente. A palavra de Deus me ensina, irmãos, o que fazer, quando e como fazer. Então, quando nós erramos, é sinal de que nós não observamos corretamente a palavra e nem reagimos corretamente à palavra. Sabe, Jesus diz uma coisa interessante no capítulo 22 de Atos. Ele diz assim: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. É Jesus que diz. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, a Escritura vai falar de um Deus poderoso, daquilo que Ele pode fazer. E nós erramos quando nós não buscamos informações sobre esse Deus na biografia dele, a palavra escrita. O próprio Jesus continua dizendo, em João capítulo 5, versos 39 e 40, ele diz assim: vocês examinam as Escrituras, cuidando de ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Então Jesus está dizendo que o testemunho maior sobre ele é dado pela palavra dele. Então eu preciso observar a palavra para saber quem é Jesus, para aprender sobre Jesus. Não há outro meio. Aliás, como eu disse outro dia, Deus é soberano, mas quem testifica sobre ele é a palavra dele. Então o cristão precisa obrigatoriamente se relacionar corretamente com a palavra e reagir corretamente à palavra. Senão, irmãos, olha, a situação vai ficar complicada. Se não, vejamos, hoje de manhã na escola dominical, nós falamos, dentro do assunto mutualidade, nós falamos sobre edificação. Edificai-vos mutuamente. E nós descobrimos que Deus concedeu dons aos homens, falando dos pastores, mestres, evangelistas e outros, tendo em vista o amadurecimento dos crentes, para que eles conseguissem descobrir a sua obra e realizar a sua obra. Mas escutem isso. Versículos 15 e 16 do capítulo 4 de Efésios dizem que o corpo cresce na medida em que cada parte faz a sua parte sob a orientação do cabeça, que é Cristo. Então isso quer dizer que se você está no corpo e não faz sua parte, você é responsável pelo não crescimento da obra. E outra coisa, nós percebemos, irmãos, que existem muitos membros atrofiados no corpo. Membros que não funcionam. Mas membros que estão atrelados a outros membros do corpo, porque Jesus quis assim, Deus quis dessa maneira. Então a obra de Deus vai crescer de um modo geral, quando entendemos o que é que nós temos para fazer. E isso acontece quando a igreja funciona. Quando os homens dotados de dons vão exercer esse dom, tendo em vista ensinar os crentes, e estes, uma vez aprendendo, vão entender e vão realizar a sua obra. Então a igreja de Atos 2 foi uma igreja de sucesso, porque a igreja, as pessoas reunidas, reagiram positivamente à palavra. Eu tenho que perguntar, como tem sido sua relação e suas reações à palavra? Isso vai determinar tudo na sua vida. Erros, acertos, sucessos, fracassos, não estão ligados necessariamente a atitudes isoladas. Existem pessoas de profunda oração, mas que não se relacionam com a palavra. E outros.
O texto que nós lemos diz também no versículo de número 42, que a igreja de Atos capítulo 2 tinha como estratégia perseverança. Irmãos, perseverar é simplesmente continuar. Continuar fazendo aquilo que é certo, praticando aquilo que é certo. Há um adágio popular que diz que a prática leva à perfeição. Vou compartilhar uma coisa com vocês aqui. Durante muito tempo, irmãos, eu fui muito apegado à luta Kung Fu. Gostava de ver filmes. Não vou dizer que Bruce Lee era o meu herói, porque é chato, né? Mas eu gostava de ver aqueles movimentos fortes, rápidos. E havia um barulho tradicional, né, que a gente ouvia das mangas daqueles kimonos. E aí o tempo passou, eu me envolvi com a palavra. E mais ou menos 10 anos atrás eu tive a oportunidade de fazer um curso de cozinha rápido. E depois eu fiz um estágio, fui contratado para participar de um projeto que cuidava e oferecia natação, curso de inglês, dança e karatê. E eu então trabalhava na cozinha, e durante a noite, 2 ou 3 vezes na noite, eu precisava esticar o meu horário até lá por 8, 9 horas, para oferecer lanche para o pessoal que vinha dar as aulas de Kung Fu digo melhor, karatê. A Cátia está louca que eu fale isso, porque ela chegou a participar também. Mas eu comecei a ver, irmãos, na minha frente o que eu vi na televisão, e eu fiquei embasbacado. Eu vi um cidadão de 68 anos, 7º Dan. Eu não quero falar aqui disso, porque não é o foco, mas faz parte do testemunho. O primeiro Dan, irmãos, é o elemento que chega à faixa preta, que é o ponto mais alto nesse primeiro momento aí. Aquele homem tinha chegado 7 vezes à faixa preta, considerando que há um período de mais ou menos 4 anos. Depois que ele chegou na faixa preta, ele precisa praticar na faixa preta para depois começar tudo de novo. Aquele velho, irmãos, era quase perfeito. Eu ficava impressionado vendo. E ele disse que ele treinava naquela idade, irmãos, 8 horas por dia, 8 horas, 68 anos. E aí, irmãos, nós como crentes temos que ficar com vergonha, absoluta vergonha, porque considerando a questão da perseverança, a nossa nota é 0. E o texto diz aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e mais outras coisas também. Eu quero falar sobre doutrina, irmãos. Olha, uma vez alguém estava conversando comigo e disse assim: olha, pastor José, eu gosto muito da Igreja Batista. É uma igreja muito boa, pena que é uma igreja que não tem doutrina. E aí ele começou a compartilhar comigo: na nossa igreja é assim. Homem não senta perto de mulher no culto, que é lugar de adorar a Deus. Ele dizendo: homem não pode usar barba. E graças a Deus que naquela época eu não cultivava essa barbinha. Homem não pode cortar cabelo. Mas homem também não pode ter cabelo grande, disse ele. Homem não pode usar paletó aberto atrás. E ele chamou isso de doutrina. Pode até ser, mas não é a doutrina de Deus nem dos apóstolos. E eu quero provar para os irmãos. Irmãos, doutrina, se você tem uma caneta, escreva isso. Doutrina bíblica é um conjunto de princípios que serve para orientar a minha vida para agradar a Deus. Princípios
estabelecido por Jesus. É só isso. E se você prestar atenção, existem poucas proibições na doutrina de Jesus. Ele diz, olha, não minta, não roube, e mais meia dúzia de não. Mas ele diz, ame, sirva, trabalhe e por aí afora. Doutrina, irmãos, é ensinamento bíblico. A doutrina de Jesus, bom, aí os teólogos disseram que cristologia é a doutrina de Jesus, ou seja, ensinamento sobre a pessoa e obra de Jesus, tudo bem? Mateus 7, 28 e 29, se alguém achar pode ler. A multidão se admirou da sua doutrina, porque ensinava com grande autoridade e não como estudantes. Jesus estava num procedimento verbal, e aí a Bíblia diz que as pessoas se admiraram da doutrina dele, porque ele ensinava com autoridade. Então, a doutrina dos apóstolos era exatamente o ensinamento de Jesus, sobretudo na vida. Então, uma igreja que tem doutrina forte, é uma igreja forte no ensinamento da palavra de Deus. Proibindo o que ele proíbe, incentivando o que ele incentiva. E a igreja de Atos capítulo 2 tinha como estratégia de crescimento perseverar observando a doutrina dos apóstolos, considerando que foi a pregação desta doutrina que deu origem àquela igreja que já começou com quase 3.000 almas. Então, a igreja de Atos capítulo 2 tinha como estratégia também perseverar, ensinando aquilo que Jesus ensinou e aquilo que foi ensinado pelos apóstolos e que chegou até nós, que nós chamamos de evangelho. A respeito do que é dito, que se alguém pregar um evangelho diferente é anátema. Ontem o irmão que estava falando aqui para os jovens falou de um evangelho paralelo. Esse evangelho genuíno é muito duro. Então nós vamos criar uma coisa paralela. E ele citou meio Oiapoque. E os crentes estão afluindo em massa a esse evangelho adaptado às condições humanas. No tempo de Jesus, os homens se adaptavam à doutrina dele. Hoje, cria-se uma doutrina paralela. Cuidemos com isso. Uma igreja que cresce precisa observar a doutrina dos apóstolos, que era um reflexo da doutrina de Jesus. No versículo 43, irmãos, tem uma coisa aqui meio complicada de falar, mas é preciso falar. Em cada alma havia temor. E eu vejo aqui como estratégia da igreja primitiva, como chave, como segredo, a reverência. É uma coisa que está muito em falta nos nossos dias. Reverência é respeito. E para ilustrar isso, irmãos, eu vou falar de 2 eventos que eu participei. Um deles foi uma audiência no fórum. E eu recebi uma cartinha dizendo assim: favor trajar-se de acordo com o ambiente forense. Não se entra no fórum de qualquer jeito. Ninguém. Porque nós vamos estar diante de autoridades humanas.
Pensa nisso. Participei de um julgamento de um cidadão que havia assassinado um outro. Irmão, silêncio absoluto. Quando o promotor fala, todo mundo escuta. Quando o advogado de defesa fala, todo mundo escuta. Quando o homem da capa preta fala, todo mundo escuta. Nós viemos para a igreja debaixo da graça e de liberdade absoluta. E eu preciso dizer que liberdade significa abrir mão do direito que eu tenho de fazer o que eu quero em respeito ao lugar e aonde estou. Irmãos, quando um homem abre a palavra de Deus, todas as demais pessoas, por respeito à palavra e a Deus, devem fazer como os bereanos, prestar atenção. Devem fazer como muitos fazem quando estão na faculdade, uma prova, quando estão numa prova do Enem, quando você está numa prova de concurso público, que você quer ser aprovado, como é que você se comporta? Eu quero dizer para os irmãos, sem render muito, que a gente como crente não pode dar para o mundo mais do que a gente dá para Deus. E muitas vezes como crentes a gente dá para Deus menos do que dá para o mundo, em valores, em tempo, em respeito, em reverência, e isso se constitui no empecilho para o crescimento da obra. Está escrito aqui em Atos 2 que haviam sinais de prodígio naquele clima de temor e reverência. Não quero estabelecer uma doutrina própria sobre isso, dizendo que só tinha milagre, porque tinha reverência, mas é importante isso, irmãos, e vocês vão notar em último lugar o que eu quero dizer. Então a igreja de Atos capítulo 2 era uma igreja que praticava o respeito, que praticava a reverência e que criava com isso um ambiente propício para que os milagres acontecessem. E eu quero deixar uma pergunta para que nós pensemos sobre ela, né? Qual nota você dá a si mesmo no quesito reverência a Deus? Nós viemos aqui, irmãos, não para assistir um culto. Se existe alguém que pode assistir um culto, esse é o cultuado, esse é Deus. Nós viemos aqui prestar junto com os irmãos um culto a Deus, que no nosso caso é composto por cânticos de louvores, orações, ofertório e a pregação. Então, ao sair de casa, eu preciso pensar o que eu vou fazer hoje lá na igreja onde eu vou. Bom, eu vou participar com os meus irmãos para que juntos nós possamos oferecer um culto aceitável a Deus. Então vamos fazer de conta que Deus está me avaliando enquanto eu estou no culto a Ele. Se isso é o caso, ou se esse fosse o caso, qual seria a minha nota? Pensa nisso. Falamos então de uma igreja que começou da maneira certa, falamos de uma igreja que perseverava no ensinamento, falamos a respeito de uma igreja que tinha reverência. E eu tenho aqui, irmãos, mais duas observações. Uma delas fala a respeito do verso 44 e 45, dizendo que a igreja de Atos 2 praticava o desapego. Era uma igreja que entendia o princípio daquilo que Paulo escreveu a Timóteo, dizendo: Timóteo, nós nascemos nus, não trouxemos nada. E verdade é que também não vamos levar nada. E ele acrescenta: tendo, porém, alguém pode me ajudar?
Ele fala de sustento, ele fala do que nos cobrir, estejamos contentes. Então a Bíblia está dizendo que o contentamento na vida de quem pratica o desapego é uma realidade. A igreja de Atos 2 nos ensina que os irmãos estavam envolvidos numa comunidade de fé, estavam prontos a abrir mão daquilo que houvesse necessidade de abrir, em benefício daquele que tinha algo para ser suprido. E uma igreja que quer agradar a Deus, que quer crescer, precisa abrir suas mãos, precisa praticar a generosidade entre e primeiramente para com os domésticos da fé. A igreja de Atos 2 era assim. A Bíblia diz que nada era propriamente seu ou somente seu. É claro que não está dizendo agora que nós vivemos aqui nessa época de hoje, vender tudo para dar tudo para todo mundo. Mas eu preciso estar pronto, irmãos, para perceber a necessidade do meu irmão que às vezes está perto de mim e que não fala sobre aquela necessidade. E aí eu digo assim, mas como é que eu vou saber? Não tem espírito de adivinhação? Não precisa ter. Basta ter interesse no próximo. Basta amar o próximo. Basta perguntar ao próximo. Essas coisas agradam a Deus. A igreja de Atos 2 praticava desapego, por isso era uma igreja do jeito que foi. E eu vou terminar, irmãos, mostrando para vocês o mais importante desse texto. 47. A igreja de Atos 2, entre outras coisas, diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, nota esse detalhe, o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O que eu vou dizer sobre isso? Como estratégia, como segredo. Eu vou dizer que os irmãos da igreja de Atos 2, eles provocaram uma reação da parte de Deus. Na verdade, é como se Deus quisesse ser parceiros com ele. Porque a Bíblia diz que Deus trabalhou com eles fazendo o que só Deus faz. É Deus que convence na pessoa do Espírito Santo. É Ele que converte, é Ele que salva, é Ele que traz. Mas Ele faz isso por meio da igreja. E a igreja de Atos 2 alegrou o coração de Deus, de modo que Deus quis fazer parceria com eles, acrescentando todos os dias. Porque existem pessoas, irmãos, para serem salvas. E se isso não está acontecendo, é porque nós, igreja, ferramenta de Deus, estamos errando em algum ou em alguns pontos. Então a igreja de Atos 2, com a sua conduta, criou um clima propício para o agir de Deus. E eu repito, o comportamento dos irmãos de Atos 2 criou um clima propício para o agir de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: não entristeça o espírito, porque o espírito triste não vai agir como devia agir. Então, irmãos, é importante que hoje à noite nós paremos um pouco para pensar como é que nós estamos nessas questões. Algumas delas, porque o texto fala de muitas outras. Como é que está a nossa relação com a palavra e como é que está a nossa reação ao que aprendemos nessa relação com a palavra. Segundo lugar, irmãos, como é que está a nossa perseverança em observar os ensinamentos doutrinários dos apóstolos, mas fala também de comunhão, de partir o pão, de ir um na casa do outro. Presta atenção nisso. Não há entre os crentes essa prática da visitação. E aí a gente diz: mas ninguém me convidou. Mas a gente não precisa ser convidado para fazer o que Jesus mandou fazer.
Os irmãos visitavam uns aos outros, eles comiam juntos, mas não era vai lá em casa para comer uma feijoada ou queimar uma carninha, era o que tinha para oferecer, porque a Bíblia diz que eles partiam o pão de casa em casa, com alegria e coração modesto, irmãos, coração humilde. Era isso, irmãos, que criava na igreja a ideia da laje treliçada. E hoje o Rafael Viana falou sobre uma laje treliçada. É uma laje com basicamente 3 hastes de aço, que é entrelaçada e que é reforçada com cimento, uma laje forte. Então, uma igreja forte é uma igreja onde os irmãos têm relacionamentos fortes. Mas a minha casa é meio modesta. Como é que eu trago os meus irmãos para lá? E aí eu pergunto, modesta sobre qual ponto de vista? Às vezes nós nos reunimos aqui e nós não sabemos nada dos irmãos além daquilo que a gente vê aqui. E aí, irmãos, a gente vê a atitude dos irmãos que a gente não entende, porque a gente não conhece a realidade dele de casa. Mas estou dizendo que é para ir para ser bênção. Não estou indo para você ir lá e ver e dizer, olha, eu vi na casa do fulano isso, e isso, e isso. Não, não é isso. É com o coração singelo. Não é para fazer um culto toda hora, mas para... Falamos hoje de manhã sobre edificar, e nós falamos sobre o significado de edificar. Edificar, entre outras coisas, significa ajudar a criar um hábito saudável. Agora minha pergunta é, como você tem ajudado seu irmão a criar hábitos saudáveis? Como? Então a igreja de Atos 2 era uma igreja fabulosa, uma igreja que começou grande, uma igreja que crescia todos os dias, porque Deus estava alegre com ela, satisfeito com ela. E eu vou terminar dizendo assim, para você pensar na sua relação com uma pessoa na qual você está triste. Como é a sua comunhão com uma pessoa com a qual você está triste? Primeiro, nem tem comunhão. Segundo, se tiver, é a frota mínima. Igual está de greve, é só 30%. E olhe lá. E aí você quer que Deus tenha liberdade de agir? Não vai agir. Do jeito que Ele queria, não. E nós aprendemos, irmãos, de manhã, e alguém postou, esse tal de Facebook às vezes tem umas bobices, mas tem umas coisas importantes. E uma irmã falou sobre isso na escola dominical. Ela disse que a gente não pode trabalhar para Deus sem permitir que primeiro Deus trabalhe em nós. E nós concluímos que aquela pessoa mais chata é a pessoa mais necessária na sua vida. E na minha também. Para ensinar amor, para ensinar paciência, para ensinar misericórdia, para ensinar o que mais? Um tanto de coisas. Coisas que Deus tem por mim e por você. Aliás, é por causa disso que nós ainda estamos vivos. Novas oportunidades todos os dias. Paciência. E a gente diz assim com orgulho, meu estupim é desse tamanho. Pisou na bola comigo uma vez só. Ô irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, onde estaríamos? Então, você quer que nossa igreja cresça também em número, aumentando sua qualidade de vida? Aqui está uma receita. Recorrer à palavra, se relacionar com a palavra, reagir positivamente à palavra. E aí nós vamos chegar nesse ponto, irmãos,
de agradar as pessoas. Preste atenção nisso. Tem uma música que a gente canta assim: eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim. Bom, eu não quero analisar a letra do cidadão ou a ideia dele, mas eu quero dizer o seguinte: quem quer pescar precisa tomar alguns cuidados, não é? E um deles é não espantar os peixes. Então, se seus vizinhos são alvos das suas orações e motivo para orar por eles, preste atenção na imagem que você passa para eles. Quando alguém liga um carro muito alto na frente, nos incomoda. Então nós precisamos tomar cuidado. Então a igreja de Atos 2 era uma igreja que agradava a Deus, mas era uma igreja também que agradava as pessoas, porque faziam aquilo que é certo. Irmãos, fazer o que é certo agrada sempre as pessoas. E aí, quando nós criamos esse trilho, Deus vai agir por cima dele. Lá na casa do Milton tem um portão bem pesado, né, Milton? Tem que fazer força para puxar. A nossa relação com Deus não pode ser assim. Então a igreja de Atos 2 é um exemplo para qualquer outra igreja que queira crescer. E não há crescimento, irmãos, em lugar nenhum, em parte nenhuma, sem obediência a Deus. Não há sucesso em nada sem obediência a Deus. A igreja de Atos capítulo 2 foi uma igreja que recebeu a palavra de bom grado, foi uma igreja que conservou o aprendizado da doutrina dos apóstolos, foi uma igreja que praticou o desapego, priorizando as necessidades dos irmãos, e foi uma igreja que provocou uma reação positiva em Deus, que fez com que Ele todos os dias acrescentasse pessoas àquela igreja. Será que nós estamos prontos a avaliar a nossa caminhada, enfrentar as nossas dificuldades, nos unir mais, para atrair dessa maneira a atenção de Deus e provocar nele uma reação? Que Deus nos mova nesse sentido. Primeiro em olhar para nós, e olhar para a palavra, e olhar para a palavra, e olhar para nós e perceber: estamos a quem? Nós temos que trabalhar, nós temos que melhorar. Se nós quisermos alcançar pessoas, nós precisamos de ter Deus alegres conosco, satisfeitos conosco, tendo liberdade em nosso meio para agir. Amém? Que assim seja conosco, e que Boas Novas possa atrair a alegria de Deus, alcançar o coração dele, de modo que ele possa passear no nosso meio. Louvado seja Deus.